Imagine um navio tão valioso que sua carga poderia alterar os rumos da história humana. Um navio que não carregava apenas metais preciosos, mas também manuscritos sagrados, artefatos antigos, relíquias de poder e, segundo algumas versões, os próprios restos mortais de Alexandre. Um navio que, de forma misteriosa, desapareceu no mar Mediterrâneo sem deixar vestígios. A embarcação não foi afundada em batalha, nem naufragou diante de testemunhas. Ela sumiu, silenciosamente. Teria sido tragada pelas Alexandre III, da Macedônia, conhecido como Alexandre. Nasceu em 356 a. Código, e desde cedo mostrou sinais de genialidade e ambição sem limites. Educado por Aristóteles, ele acreditava estar destinado a grandes feitos. Com apenas 20 anos, assumiu o trono e em pouco mais de uma década, criou um império que ia da Grécia até a Índia. Para Alexandre, a conquista não era apenas uma questão militar, era um projeto civilizacional. Ele desejava unir o mundo sob uma única cultura, um único idioma e uma uni. Segundo registros fragmentados, Alexandre teria encomendado a construção de um navio colossal, preparado para resistir às intempéries e ataques. A embarcação teria múltiplas camadas de proteção, câmaras seladas e espaços escondidos sob o convés. Os artesãos teriam usado madeiras raras do Líbano, metais importados da Anatólia e conhecimentos náuticos egípcios. O navio seria não apenas um meio de transporte, mas um santuário flutuante. Seu objetivo, levar os maiores tesouros do império para um local seguro. Entre os itens transportados, especula-se que estariam espadas cerimoniais de ouro, armaduras únicas de generais lendários, moedas de ouro gravadas com símbolos sagrados, esculturas divinas vindas da Babilônia e do Egito, e dezenas de pergaminhos contendo sabedorias antigas, tratados filosóficos e fórmulas alquímicas. Mas o mais polêmico, acredita-se que o corpo do próprio Alexandre estava nesse navio, não para ser enterrado em uma tumba qualquer, mas para ser preservado eternamente, talvez embalsamado. Após sua morte súbita em 323 a. Em circunstâncias ainda obscuras, menos alguns dizem febre, outros envenenamentos sus genere, conhecidos como diádocos, começaram uma luta feroz pelo controle de seus domínios. Ptolomeu, Seleuco, Antígono e outros disputaram território, poder e influência. Mas havia algo ainda mais cobiçado: os símbolos do poder de Alexandre, o controle de seu corpo, de seus objetos pessoais e de sua arca de tesouros era sinônimo de legitimidade imperial. E é nesse contexto que o navio, durante séculos, o desaparecimento do navio foi tratado como uma lenda. Nenhum historiador antigo descreveu claramente seu destino, mas fragmentos encontrados em escavações recentes e manuscritos, ignorados por muito tempo, voltaram a colocar luz sobre o enigma. Um texto atribuído a um sacerdote de Alexandria menciona uma embarcação do rei que navegou para longe do alcance dos homens, levando consigo o espírito do império. Outro fragmento, encontrado em uma caverna em Chipre, fala de uma embarcação cel. Expedições modernas descobriram objetos submersos com inscrições em grego antigo, moedas cunhadas no reinado de Alexandre e ânforas idênticas às utilizadas no Egito do período ptolomaico. Em especial, um mergulho nas proximidades da costa líbia revelou estruturas que se assemelham a compartimentos de carga. Sensores identificaram cavidades geométricas sob o leito marinho menos. Investigações foram interrompidas por motivos desconhecidos. Há quem diga que as descobertas foram suprimidas para evitar o caos. Uma das teorias mais fortes aponta para a ocultação intencional. A embarcação teria sido levada, sob ordens diretas de Ptolomeu, a um local específico e selada, não apenas como proteção física, mas como ato simbólico. Esconder o navio seria impedir que seus segredos caíssem em mãos erradas. O Egito, sob domínio de Ptolomeu, tinha a missão de preservar o legado do Império Alexandrino. Se o navio realmente estava carregado com escritos perigosos, mapas proibidos e objetos sagrados, esconder tudo seria O próprio Ptolomeu tinha razões políticas para manter o navio oculto. Ao assumir o controle do Egito, ele precisava de legitimidade diante dos outros generais. Ter consigo o corpo de Alexandre e seus tesouros dava-lhe um status quase divino. Segundo alguns relatos, ele mandou construir passagens secretas sob a antiga Alexandria, onde objetos do navio teriam sido armazenados. A Biblioteca de Alexandria
destruída séculos depois, pode ter sido o último lugar onde registros desse segredo foram consultados. Vários estudiosos acreditam que os manuscritos mais valiosos estavam guardados no navio. Pergaminhos com saberes perdidos de civilizações mais antigas que a Suméria, fórmulas que explicariam a alquimia, escritos religiosos extintos e até relatos de tecnologias desconhecidas para a época. Teorias mais ousadas falam até de dispositivos ópticos, fórmulas de energia solar e mapas astronômicos precisos demais para serem fruto apenas de observação a olho nu. Esses documentos, se revelados hoje, teriam poder de explorações recentes nas costas do Líbano. Malta e Creta apontaram para formações rochosas que parecem esconder cavidades artificiais. Alguns mergulhadores relataram túneis subaquáticos, com inscrições estranhas e objetos metálicos não identificados. Numa dessas missões, uma equipe alemã desapareceu sem deixar rastros. Outros relatos mencionam falhas inexplicáveis em radares e bússolas, sons misteriosos nas gravações de sonar, e a presença de luzes azuis no fundo do mar, menos como se algo ali reagisse a tentate. É possível que a história tenha esquecido esse navio não por acaso, mas por medo. Um medo ancestral de revelar algo que ainda não compreendemos. Um navio carregado de conhecimento e poder, selado pelas águas do tempo, aguardando o momento certo. A Arca Perdida de Alexandre pode representar uma ruptura com o mundo como o conhecemos, uma janela para uma realidade onde os antigos dominavam ciências que hoje chamamos de ficção. Unreligio. Tecnologia e política estavam entrelaçadas em um mesmo sistema de... Se esse navio for encontrado, ele pode se tornar a maior descoberta da história moderna. Superaria as pirâmides, a tumba de Tutankhamon, os manuscritos do Mar Morto. Mas e se a verdade for perigosa demais? E se há séculos existam organizações, ordens secretas ou governos interessados em manter esse conhecimento enterrado? Talvez o navio não esteja apenas perdido. Talvez ele esteja guardado por algo ou por alguém. Algumas testemunhas afirmam que os que ousam se aproximar do segredo enfrentam maldições. Relatos incluem acidentes inexplicáveis, doenças repentinas, surtos de loucura e mortes misteriosas. Um arqueólogo francês que alegou ter descoberto pistas sólidas sobre o local do navio morreu dias depois em um incêndio. Coincidência ou um alerta? Mais que um navio, essa embarcação representa o símbolo máximo do poder humano sobre o mundo físico e espiritual. O limite entre o que sabemos e o que tememos. Encontrar o navio seria como abrir a caixa de Pandora. Fascinante, sim, mas também perigoso. Enquanto isso, o navio segue submerso, talvez intacto, talvez em pedaços, mas envolto em camadas de lendas, silêncios e teorias. Um santuário subaquático de um império que nunca se conformou com a morte e que, de alguma forma, ainda vive no fundo do mar. E talvez, em um futuro não tão distante, quando a humanidade estiver preparada, ele reapareça, trazendo consigo não apenas ouro e glória, mas uma verdade que pode mudar tudo o que acreditamos. Até lá, ele continua lá embaixo, silencioso, invisível.